Olá pessoal, como é que vocês estão? Vamos dar continuidade aqui à nossa disciplina de Introdução à Computação para Engenharias. E na aula de hoje, pessoal, a gente vai aprender um conceito novo de programação, que é o conceito de estruturas. É, O que que são estruturas? Uma estrutura, então, pessoal, é uma variável composta da mesma maneira que vetores são variáveis compostas também, né? Só que agora estrutura ela vai ser heterogênea, tá? Então, quando a gente tinha vetores, a gente conseguia definir lá, por exemplo, um vetor V, por exemplo, de 10 posições. Isso significava que essa variável V poderia armazenar 10 valores diferentes dentro dessa mesma variável, e esses 10 valores seriam todos do mesmo tipo, tá? Que é que você especifica lá na declaração do vetor. No caso de estruturas, isso já muda. Você pode agora definir uma variável composta, quer dizer, que pode ter vários valores, né, valores armazenados, só que agora podem ser de diferentes tipos, tá? Então, essa é a definição então de estruturas, no caso de de valores heterogêneos, quer dizer, diferentes tipos, né? E quer dizer o quê? Quer dizer que é um conjunto de dados, tá, que vão estar logicamente relacionados, né? Você vai estar armazenando várias informações dentro de uma mesma variável. Os dados em uma estrutura são representados então através de variáveis também, tá? Que a gente chama de campos, tá? Então, na verdade, você vai ter uma variável, por exemplo, S, que vai ser do tipo estrutura, tá? Struct. E dentro dessa estrutura aqui, você vai definir campos que são, na verdade, também meio que variáveis, só que essas variáveis elas estão ali logicamente relacionadas, e aí a gente chama isso daqui de campos. Vamos ver um exemplo, tá? Então, supondo que eu queira armazenar registro de pagamento de uma empresa, quer dizer, registro de pagamento de funcionários, tá? Então, você quer armazenar informações do funcionário e aí você pode ter, por exemplo, o nome do funcionário, o RG, o CPF desse funcionário, o salário, horas trabalhadas no semestre. E então, todas essas informações que estão aqui, elas estão relacionadas a uma única entidade, que é o funcionário, tá? Então faz sentido você organizar essas informações dentro de uma única variável que vai indicar as informações relacionadas com esse funcionário. Vocês podem questionar: professor, eu posso definir variáveis separadas para nome, RG, CPF, salário e horas trabalhadas e usar todas essas variáveis ali no meu programa. Só que existe, pessoal, a ideia de você relacionar todas essas variáveis, todas essas informações dentro de uma mesma variável, e isso que é o conceito de estrutura, tá? Então, quer dizer, quando você criar uma variável que é daquele tipo da estrutura que você definiu, na verdade você vai estar herdando, ou você vai estar automaticamente utilizando os diversos campos que são definidos lá naquela estrutura. Bom, olha só aqui então as informações relacionadas com o nosso exemplo, né, de pagamento de funcionários. Então eu posso ter, por exemplo, o nome desse funcionário, o CPF, o RG, horas trabalhadas em cada semestre, tá? Então eu teria 6 valores aqui, né, um para cada bimestre.
o salário desse funcionário e o FGTS por trimestre, tá? Então, para cada trimestre aqui eu teria uma informação do FGTS pago, né? Aqui então, a gente tem cada nome desse aqui, ó, nome, CPF, RG, isso aqui a gente vai chamar de campo, tá? Então isso aqui é um campo, isso daqui vai ser um outro campo e assim por diante, né? Então cada campo deve ter um nome, tá? Que vai ser lá um identificador daquele campo, né? E a gente vai referenciar aquele campo por esse nome. E aí cada campo é uma variável ou então pode ser até uma constante, né? É importante a gente não confundir com o conceito de vetores, tá? Onde todos os elementos são do mesmo tipo. Foi aquela que eu falei antes, aquela ideia que eu falei antes para vocês, né? De que vetores são variáveis compostas homogêneas e no caso de estruturas são heterogêneas, beleza? Olha aqui como que a gente define então uma estrutura, tá? Então você vai ter a palavra-chave struct, que está aqui em vermelho. Aqui é um identificador dessa estrutura. Aí a gente vai abrir a chave e aqui dentro a gente vai ter uma declaração dos campos, tá? Então aqui declaração dos campos da estrutura, E aí essa declaração aqui vai ter o tipo, que vai ser lá um int, float, char, tá? Qualquer coisa, né? E o campo, quer dizer, o identificador daquele campo relacionado naquela estrutura que você está definindo, tá? Struct é uma palavra reservada, identificador é um identificador válido, onde você também não tem aquelas regrinhas que vocês viram, né? Não pode começar com número, não pode começar com um hífen, com um caractere especial. Então, todas aquelas regrinhas que a gente viu lá em variáveis, tá? Deem uma olhada lá para você lembrar dessas regrinhas, né? E aqui são os identificadores de cada campo e você pode ter quantos campos você quiser na sua estrutura. E o tipo é um tipo de dado que é predefinido, tá? Por exemplo, um int, um char, ou até um novo tipo que a gente vai ver daqui a pouco como que a gente cria isso daqui, beleza? Então, pessoal, você quer trabalhar, por exemplo, com o nosso exemplo? Vamos ver aqui então no nosso programa como que isso vai ficar. Eu vou criar aqui então um programa chamado de funcionário.c, né? Então, a gente vai inserir aqui a biblioteca stdio.h. A gente vai ter aqui o nosso programa principal. E aí, olha só aqui, né? Essa daqui seria a minha definição da estrutura pagamento. Pessoal, quando a gente define estruturas, é normal, tá? A gente colocar fora aqui do main, tá? Então, antes aqui de começar o main, você define a estrutura. Nada te impede de você declarar, você fazer isso daqui que está desse lado aqui, dentro do main, tá? Você pode fazer isso, mas o problema disso é que você só vai poder usar essa estrutura dentro dessas chaves aqui de abre e fecha o programa principal. E isso pode ser problema porque depois, quando vocês aprenderem funções e trabalhar com outros arquivos, você vai ficar limitado ao programa principal. Então é normal, tá? É meio que senso comum você definir essa definição da estrutura do lado de fora do programa principal, tá? Então a gente define aqui em cima, ó, struct pagamento, abre e fecha a chave,
Importante, pessoal, que aqui, quando você faz struct de pagamento, abre e fecha chave, você tem que colocar um ponto e vírgula, tá? Isso daí não fui eu que inventei, é da linguagem C, então acaba fugindo um pouco da regra, né, da padronização da linguagem, mas a gente tem que obedecer ela, tá? Bom, então eu vou definir aqui um nome, ó, o nome vai ser uma string, então vai ser um vetor de char, chamado então de nome, tá? Vou colocar lá, por exemplo, até 50 caracteres. Vou definir o CPF, que também vai ser uma string, CPF, também eu posso colocar aqui CPF de 20 posições no máximo. Posso colocar também o RG, que eu vou colocar também até 20 caracteres. As horas trabalhadas vão ser 6 valores diferentes que estão aqui. Então, esses 6 valores, são, cada valor desse é uma hora, então pode ser um inteiro, horas trabalhadas de 6 posições. Salário, um float. E o FGTS, que vai ser um float, né, que são pagamentos trimestrais, né? Eu vou colocar aqui uma matriz de 2 por 2, beleza? Então essa daqui, pessoal, é a definição da nossa estrutura pagamento. Então, agora, pessoal, é importante a gente diferenciar definição de uma estrutura. Então, isso daqui é uma definição, tá? E definição, pessoal, é diferente de declaração, tá? Então, isso aqui você está definindo, na verdade, um tipo, tá? É um tipo de uma variável, tá? Então, você só está definindo um tipo. E aqui na declaração, na verdade, é declaração de variável, né? De variável. Então, até esse momento que a gente está aqui, a gente está simplesmente definindo um tipo. Que tipo é esse? É uma struct pagamento, tá? Que eu vou destacar aqui, ó. Então, isso daqui, struct pagamento, é o meu tipo. E o que tem dentro desse tipo? Tem todas essas informações que estão aqui, tá? E aí, para você, então, declarar uma variável desse tipo que está aqui, a gente vai usar, então, esse negócio que está aqui destacado. Então, lá no teu programa principal, você vai lá criar uma variável. Você pode criar uma variável, você está criando lá variáveis aqui, tipo x, y, etc., né? Só que agora, o tipo que eu vou criar não vai ser mais esses tipos comuns, né, primitivos, como int, float, char. E vai ser, na verdade, o tipo que a gente acabou de definir, que é struct pagamento. Tá? Então, isso daqui, até esse momento, ó, eu coloquei aqui o tipo que eu tenho. E aí falta o quê? Falta a gente passar, né, para o programa o nome da variável desse tipo. Tá? Então eu posso colocar, por exemplo, func. Tá? Então agora, pessoal, func é uma variável, então daí eu posso utilizar ela no meu programa, porque eu já acabei de declarar essa variável. E essa variável é do tipo struct pagamento. Beleza? E como que é esse struct pagamento? Que tipo é esse? Ele está definido aqui em cima. Então, dentro desse tipo, você define vários campos, como nome, CPF, RG, horas trabalhadas, e aí você, através da variável, você consegue agora acessar esses campos, tá bom?
Então, de novo, ó, isso é importante porque muita gente erra, tá, pessoal? Para você acessar os campos de uma estrutura, é somente através da variável, tá? Quando eu falo de através das variáveis, é você, uma vez que você definiu aquela variável daquele tipo, você utilizar o nome daquela variável que você usou, ponto, tá? Então a gente vai usar o ponto para poder agora acessar um determinado campo daquela estrutura. Então, por exemplo, func.salário, então eu estou me referindo a esse campo que está aqui, aí isso aqui eu posso usar normalmente como se fosse uma variável, tá? Do tipo float. Então eu posso fazer recebe R$ 1.000, tá? Aí a mesma coisa para as outros campos, tá? Se você quer, por exemplo, definir quer definir o FGTS do primeiro trimestre, né? Então você vai fazer func de FGTS na posição 0, tá? Então essa aqui é uma matriz, né? Você vai lá, coloca, por exemplo, R$ 500, beleza? Reparem que você não pode fazer isso daqui, ó, pagamento.nome ou pagamento.salário, tá? Por quê? Porque isso daqui, pessoal, é um identificador da estrutura, tá? Você não pode usar dessa maneira, porque aqui o programa espera que você passe a variável daquele tipo. E aqui você está passando um identificador da estrutura que faz parte da definição do tipo estrutura, beleza? Vamos lá, vamos continuar aqui. Então, como que a gente usa essa estrutura? Então, a gente tem aqui, essa daqui seria o formato, né, da declaração de uma variável, né? Então, tipo identificador. E isso daqui, então, como eu falei, né, é a declaração da variável func1, que é do tipo struct pagamento. Beleza? E como que a gente acessa os campos dessa estrutura? A gente vai fazer, então, aqui na verdade não vai ser nome da estrutura, isso aqui vai ser o nome da variável, tá? Variável. Nome da variável, que é isso daqui, ó, nome da variável, ponto e o nome do campo. Beleza? Recebe alguma coisa, ou você quer, por exemplo, imprimir o nome, tá? Então aí você vai usar normalmente como se fosse uma variável comum. Olha aqui alguns exemplos, ó. Então eu criei a minha variável func1, né? Estou usando gets aqui para ler do teclado o nome desse funcionário. Aí aqui eu estou usando dentro de um for a leitura das horas trabalhadas desse usuário, que vai de 0 a 6. Lembre-se aqui, ó, do e-comercial, né, porque você está usando scanf, ele exige o endereço, né, da variável. E aqui eu estou fazendo a mesma coisa para o FGTS desse funcionário, também com o e-comercial aqui, porque eu estou usando scanf, beleza? A declaração, pessoal, de uma variável, tá? Declaração de uma variável sempre tem que ser dessa forma que está aqui, struct identificador daquela estrutura e depois a variável que você está definindo, tá?
Reparem que não é muito agradável você colocar duas palavras aqui para o tipo, né? Então você tem que usar sempre o nome struct na frente do identificador, aí fica 3 palavras diferentes aqui, então acaba sendo um pouco chato, né? Você colocar struct sempre na frente lá daquele tipo que você acabou de definir. Então, pessoal, para poder resolver esse tipo de problema, existe uma outra funcionalidade da linguagem C, que é usar a palavra-chave typedef, tá? Então isso daqui é uma palavra reservada, typedef. O que ela faz? Ela vai criar, ela permite que você crie sinônimos para tipos de dados que você já tem definidos, tá? Então, olha só aqui a sintaxe, ó. Você vai colocar a palavra-chave typedef. Isso daqui é um tipo já existente do teu programa, pode ser um tipo primitivo, pode ser um tipo que já foi definido anteriormente. E aqui é um sinônimo para esse tipo, tá? Então, olha só, um exemplo aqui, ó, mais simples primeiro. Estou usando typedef, então quer dizer, eu quero criar um sinônimo, que eu chamo de myInt, para o meu tipo pré-definido int. Tá? Então isso aqui já é pré-definido, na verdade é um tipo primitivo, né? Isso daqui é um sinônimo. Beleza? Então se eu quero usar isso daqui no meu programa, eu posso fazer, por exemplo, int x, vai ser a mesma coisa de eu fazer myInt x. Então, quer dizer, eu estou criando uma variável x do tipo int, que é a mesma coisa aqui. Também estou definindo uma variável x, que é do tipo myInt, que por sua vez é sinônimo do tipo int. Beleza? Mais um outro exemplo, ó, eu tenho aqui typedef. Aí isso daqui é um tipo pré-existente, unsigned char. Para quem não sabe, unsigned quer dizer que você vai colocar aquela variável inteira, quer dizer, todos os bytes que vão ser armazenados, reservados para aquela variável, vão ser utilizados para valores que não têm sinal, os valores positivos. Então, quer dizer que unsigned char quer dizer que os valores que você pode armazenar em uma variável desse tipo vão ser todos maiores do que 0. Tá? Então, unsigned char é um tipo pré-definido. Tá? E a palavra byte eu estou definindo como um sinônimo desse tipo aqui que já está pré-definido. Beleza? Bom, então olha só aqui, ó, mais um exemplo, ó, o uso na verdade, né? Então estou definindo aqui esses dois typedefs, tenho o sinônimo myInt para o tipo já existente int, e eu tenho o meu sinônimo byte para o meu tipo pré-existente unsigned char. E aí no meu programa principal eu posso usar tanto o int como posso usar myInt, por exemplo aqui, ó. Tá? E eu quero definir uma variável que seja unsigned char, só que ao invés de eu usar o nome do tipo unsigned char, eu posso usar byte, como eu estou fazendo aqui. Tá? Então, por baixo dos panos, ch ainda vai ser um unsigned char, e aqui também ainda vai ser um int. Tá? Por quê? Porque você está definindo aqui um sinônimo. Beleza? Então isso daqui, ó, eu posso usar as duas formas, tá? Então olha só, nesse caso aqui de baixo, apesar de eu ter um sinônimo para unsigned char, que eu chamei de byte, eu ainda posso usar o tipo pré-definido para declarar uma outra variável, tá? Então vai dar na mesma.
Beleza? Por que eu falei tudo isso, né? Eu falei tudo isso, então, para você poder, né, ter essa possibilidade de transformar struct pagamento ou struct qualquer outra coisa para um novo nome desse tipo, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho pagamento underscore T, isso daqui então é um sinônimo para o tipo struct pagamento, tá? Então isso daqui é um sinônimo disso, e esse negócio aqui, ele está definido aqui em cima, beleza? Então aqui primeiro eu defino o meu tipo, minha estrutura struct pagamento, que por sua vez já me oferece o tipo struct pagamento. E aí logo aqui embaixo, nessa linha, eu defino o meu sinônimo que está aqui. Tá? E no meu programa principal, eu posso criar a variável. Então isso daqui já seria a minha variável do tipo pagamento T, que novamente é sinônimo de struct pagamento, que por sua vez está definido aqui em cima. Beleza? Bom, e se a gente tiver 500 empregados, como que eu declaro 500 variáveis do tipo pagamento T? Então, pessoal, vamos fazer aqui de novo aqui esse programa, né? Ó. Então aqui eu tenho, vamos definir o type def, então de struct pagamento. Então, ó, também do lado de fora do meu main, eu vou definir então um sinônimo para struct pagamento, vou chamar de pagamento T, por exemplo, né? E aqui eu posso ter o meu funcionário e aí eu tenho a possibilidade de não usar mais o nome do tipo struct pagamento, mas sim pagamento T. Beleza? E aí vai funcionar tudo da mesma forma, né? Então vamos colocar aqui, por exemplo, ó, eu vou colocar um gets aqui só para poder ler o func.nome, né? Salário eu vou deixar do jeito que está aí mesmo. E aí depois aqui embaixo eu vou mandar imprimir o nome desse funcionário, que é func.nome. E vou colocar aqui o salário, %F, e vamos pegar aí o FGTS de 00, tá? FGTS de 00 vai ser 1% F também, barra N. E aí eu tenho func.salário e func.fgts de 00, tá? Então, olha só. Aqui eu vou compilar então, né? Funcionário. Beleza. Então eu estou esperando colocar o nome aqui, por exemplo, João Garcia. E aí ele mostra para mim as informações aqui que eu criei, né? Então a minha pergunta, né? E se eu tiver 500 empregados, como é que eu vou definir esses 500 funcionários aí que vão utilizar essa estrutura? Bom, aí pessoal, como todos esses 500 empregados vão ter as mesmas variáveis, os mesmos campos, eu posso definir um vetor de estrutura. Então eu posso colocar aqui na definição da variável func, eu posso falar que eu quero uma estrutura, eu quero um vetor de 500 posições do tipo pagamento T. Tá? Então eu estou definindo aqui 500 funcionários e todos eles do mesmo tipo pagamento T. E se eu quero, por exemplo, fazer a leitura só do primeiro funcionário, aqui como func é um vetor,
antes de eu colocar o ponto, tá, para acessar o campo, eu tenho que informar qual que é esse funcionário. E aí, então, aqui dentro, antes do ponto, eu coloco o índice daquele funcionário que eu quero acessar. Tá? Então, por exemplo, para o primeiro funcionário, que está no índice 0, eu vou colocar aqui a leitura então, do nome, salário, FGTS. Tá? Então, daí você tem que usar os índices, né, aqui para esse vetor func. Tá bom? Aqui também. Beleza? Então agora então, vai funcionar da mesma forma, tá? Porque apesar de eu ter criado um vetor de 500 funcionários, eu só estou acessando o primeiro, né? Eu só estou inserindo informações para o primeiro. Beleza? Então aqui é o que eu estou fazendo, ó. Eu estou criando um vetor de estruturas. Opa, desculpa. Então aqui é o que eu estou fazendo, eu estou criando um vetor de estruturas, né? Então aqui eu vou ter quantas estruturas eu quiser aqui para armazenar todos os funcionários que eu tenho. Beleza? Então isso aqui seria o meu vetor, ó. Esse aqui é o meu vetor. Então cada posição desse vetor que está no índice 0, 1, 2 e etc., cada posição dessa vai conter uma estrutura que a gente definiu anteriormente. Então, esses campos que estão aqui na posição 0, como nome, CPF, RG e etc., vão ser diferentes desses outros que estão aqui, que por sua vez vão ser diferentes desses outros que estão aqui, tá? Então você pode ter um nome aqui, João, para a posição 0, um nome Pedro para essa posição, um nome Maria para essa posição e assim por diante, tá? Então você vai ter vários campos aqui, nome, né, ao longo desse vetor, e para todos os campos também. Então tá aqui, ó, tem uma definição da minha estrutura, criação do sinônimo para esse tipo struct pagamento, que eu chamei de pagamento T, e aqui eu estou criando a minha variável ou o meu vetor de 500 posições, onde cada posição dessa é do tipo pagamento T. E aí, para eu referenciar um determinado campo, por exemplo, eu quero referenciar esse campo. Então, eu vou usar ficha, o índice que eu quero, que é para esse índice aqui, dessa posição, ponto alguma coisa quer dizer acesso àquele campo correspondente. Se eu quero, por exemplo, acessar esse cara que está aqui, ó, eu vou fazer ficha de 2, quer dizer, estou nessa posição do vetor, ponto FGTS, quer dizer, venho para o campo de FGTS, e aí acesso 0, 1, né? Então, que é o 0, 1 que está aqui. Então, pego esse campo exatamente. Tudo bem? Mais alguns exemplos, ó. Então eu quero copiar para o campo nome do primeiro funcionário a string Ana, tá? Então eu posso usar um strcpy, né, um copy, ele vai copiar esse negócio aqui para dentro, tá? Atribuo, por exemplo, o salário desse funcionário, ó. Então ficha de 0.salário. Quero pegar o sexto funcionário, né, que está na posição 5, quero atribuir, por exemplo, o FGTS da posição 00, né?
Tudo bem? Bom, então aí, pessoal, agora vamos fazer então um exercício. Eu vou pedir para vocês também pausar um pouco o vídeo e tentar resolver esse exercício que está aí, ó. Então eu quero declarar uma estrutura para representar um ponto no plano cartesiano, né? O plano cartesiano de duas dimensões, x e y. Então eu quero, por exemplo, armazenar um ponto aqui que vai estar nessa posição, por exemplo, na posição 5, 4, tá? Então eu quero definir, eu vou chamar esse ponto de P, tá? Então eu posso fazer que o meu ponto P, ele vai ter posição x é igual a 5 e a posição y é igual a 4, tá? Então eu posso definir esse ponto, então, como 5,4, né? Repare então, pessoal, que um ponto vai ter duas informações, que é a coordenada x e a coordenada y. Então, o que eu quero fazer? Eu quero que vocês pensem em como que eu posso armazenar esses valores, né, esses campos, tá, x e y, dentro de uma estrutura para eu poder criar, por exemplo, uma variável, supondo que eu tenho uma variável ponto, vou chamar de q, vai estar, por exemplo, aqui, né, esse q. Tá? Eu quero fazer uma coisa assim, né, quero ter esse tipo ponto, então isso aqui é um tipo, e aí automaticamente eu consigo fazer q.x e q.y para acessar esse campo x aqui e esse campo y que está aqui. Beleza? Bom, esse é o primeiro passo do exercício. Então, declarar em si uma estrutura para representar um ponto no plano cartesiano, com duas dimensões, x e y. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é armazenar uma sequência, um conjunto de 10 pontos. Então imagine que eu tenho aqui o meu plano cartesiano, eu vou ter, deixa eu fazer um outro aqui. Então eu vou ter aqui o meu plano cartesiano, x e y, eu quero armazenar 10 pontos diferentes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Beleza? Então você vai criar 10 pontos nesse plano cartesiano. Pode fazer na forma de vetor, né? Você pode fazer, por exemplo, falar que esse daqui é o P de 0, esse aqui é o P de 1, esse aqui é o P de 2, esse aqui é o P de 3, e assim para todo mundo, tá? Até o P de 9. Então esse aqui seria o segundo passo do exercício. Aí o terceiro passo, pessoal, é imprimir a menor distância entre dois pontos quaisquer, tá? E para isso a gente vai usar a distância euclidiana. Então, na verdade uma vez que você tem esses pontos armazenados lá no plano cartesiano, né, eu quero encontrar qual eu quero imprimir os dois pontos mais próximos entre si, supondo que seja esses dois aqui, ó, tá? Supondo que essa distância d ela seja a menor possível de todas as outras, tá? Então imagine que eu tenho aqui todas as distâncias possíveis. Aqui, né? Você vai interligar todo mundo. E aí
você vai encontrar exatamente a menor dessas distâncias. Tá? Então, supondo que seja essa, o resultado é que você vai ter que imprimir na tela o ponto 1 e o ponto 3. Tá? Quer dizer, essa aqui seria a minha resposta, encontrar os dois pontos mais próximos entre si. Beleza? Então, isso daqui seria o meu terceiro passo do exercício. Tá? Então, pessoal, tentem fazer. É um exercício um pouco extenso, mas vamos fazer junto, mas eu queria que vocês tentassem fazer primeiro sozinhos. Beleza? Só lembrando aqui, então, ó, a distância euclideana ela é definida dessa forma que está aqui. Ó. Eu tenho... eu tenho eu vou fazer então assim, né? Vai ser um somatório. Calma aí. Então aqui, pessoal, aqui na verdade essa fórmula aqui está um pouco confusa, tá? Mas esse n que está aqui seria o número de coordenadas, tá? Coordenadas. Então, na verdade, para duas, se eu tenho dois pontos P e Q, e o P tem x e y, e Q tem x e y, a distância euclideana entre P e Q vai ser a raiz de P.x menos Q.x elevado ao quadrado mais P.y menos Q.y ao quadrado. Tá? Então, essa daqui é a distância entre dois pontos P e Q com duas dimensões. Tá bom? Então, isso aqui é o que vocês vão utilizar para calcular a distância entre dois pontos dentre esses 10 aí que é do exercício. Tudo bem? Então vamos lá. Pausem o vídeo aí e tentem fazer aos poucos, tá? Vamos lá. Então eu vou criar aqui, pessoal, um novo programinha. Vou chamar esse programa aqui de pontos.c. O que eu vou ter aqui nesse programa? Eu vou ter, então, minha biblioteca. Eu vou ter também, pessoal, a biblioteca math.h, porque eu quero utilizar a função da raiz quadrada, que é o sqrt, né? Que é... isso daqui eu vou fazer com sqrt, que é da biblioteca math.h. Good, math.h. Bom, aí eu vou ter o meu programa principal. Só que antes do programa principal, pessoal, eu quero definir a minha estrutura ponto, que vai ter, então, os dois valores, os dois campos x e y. Então, eu vou definir uma estrutura aqui chamada de... vou chamar de P, tá? Struct P. E aí, aqui dentro, eu vou colocar as duas coordenadas desse ponto. Vamos fazer aí com o tipo float, né? O tipo float x e y. Ponto e vírgula aqui, ó, tem que lembrar. Aí eu vou definir agora um sinônimo para struct P, que eu quero dar um nome aqui de ponto, ó. Ponto, que é o nome do tipo que eu criei, né? Então, type def struct P, que é o que eu defini aqui em cima,
E aí o sinônimo, ponto. Tudo bem? Beleza. Aí, dentro do programa agora, pessoal, a gente vai fazer começar o exercício de fato, né? Então, o primeiro passo é declarar uma estrutura para representar um ponto no plano cartesiano, acabamos de fazer, né? Segunda fase, armazenar uma sequência de 10 pontos. Então, a gente vai criar um vetor do tipo ponto. Ponto é o tipo, e minha lista de pontos eu vou chamar aí de sec, tá? De sequência de 10 elementos, 10 pontos, tá? E aí a gente vai ler cada um desses pontos do teclado. Então eu vou colocar aqui um índice i e eu vou fazer um for de i de 0 até 10. E aí eu vou, dentro desse for, eu vou fazer a leitura, vou primeiro escrever aqui, né, ó, digite as coordenadas do iésimo ponto, tá? Vou fechar, e aí eu vou usar o scanf para eu ler um %f, espaço %f, e aí eu vou ler aqui o meu ponto, ó, da sequência, né, da posição i. Então, sec de i, ponto x, né, que é a primeira coordenada, e sec i, ponto y, que é a segunda coordenada. Beleza? Vamos mandar imprimir esses pontos aqui antes, tá? Da gente passar para a terceira fase do exercício. Então eu vou de novo criar aqui um for de 0 a 10 e vou mandar imprimir aqui esses pontos. Eu vou colocar entre parênteses assim, ó, colocar ponto 2f, tá? Para imprimir com duas casas decimais apenas. Ponto 2f, fechei parênteses, e aqui sec de i.x e sec de i.y. Tá? Então, de novo, pessoal, não pode usar o nome da estrutura, nem o P e nem o ponto, para referenciar o campo, tá? Esse negócio aqui tá errado, tá? Fazer struct p.x ou até mesmo p.x, assim, tá errado. Você tem que criar primeiro a variável, beleza? Então, não confundam definição de tipos, que é isso, com isso também, com declaração de variáveis. Tá? Somente depois que você declara a variável é que você pode acessar os campos daquela estrutura. Beleza? Vamos ver aqui o funcionamento desse programa. GCC-O pontos. Opa, tem uma coisa errada. Faltou eu colocar aqui o i, né? Aqui, vírgula, e mais 1, né? Que o i começa com 0, tá? Vamos lá. Agora foi, né? Então tá esperando editar as coordenadas do primeiro ponto. Então, 1, 2, 3, 4, 4 e 5, 2 e 3, 1 e 1, 1 e 2, 0.5, 3.4, 6 e 7, 8 e 9 e 1 e 1. E 1 e 12. Pronto. Tá, então ele está imprimindo aqui todos os pontos para mim com duas casas decimais. A gente pode colocar um /n aqui para ele imprimir um em cada linha, né? Tá, então tá certo o programa.
até essa segunda etapa, que está aqui. Agora vem a terceira, né, que é a mais difícil. O que eu quero fazer? Eu quero imprimir a menor distância entre esses pontos, né? Então, pessoal, uma maneira fácil, tá, de fazer esse tipo de cálculo é o seguinte: você tem os seus pontos ali armazenados num vetor. O que você precisa fazer? Então imagina que eu tenho aqui um vetor com todos os meus pontos armazenados. Ponto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Tá? 10 pontos. Cada um deles, lembrando, vai ter suas coordenadas x e y, né? O que eu vou fazer? Eu vou ter que comparar todos com todos, que é o que eu estou fazendo aqui em verde. Ó. Eu vou ter que calcular a distância entre cada par de ponto. Então, o primeiro ponto eu vou ter que calcular essa distância com esse, depois com esse, depois com esse, depois com esse, até o final, né? Até lá o final. Depois eu vou calcular a distância desse com esse, 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 até o final. Beleza? Depois eu vou comparar a distância desse com esse, desse com esse, desse com esse, desse com esse, até o final. Depois desse com esse, com esse, com esse. Então, quer dizer, você vai fazendo, a partir do primeiro você compara com todo mundo. Depois, a partir do segundo, você compara com todo mundo à direita. Depois, e com esse, você compara com todo mundo também à direita. E assim por diante. Tá? Então, reparem que isso, pessoal, é algo parecido que a gente fez com a parte de ordenação. Lembra de aquele algoritmo que a gente fez de ordenação, né? Onde a gente está comparando todos os pares de pontos? Então é algo mais ou menos assim que a gente vai fazer aqui. Eu vou precisar de mais um índice e aí eu vou colocar um for dentro do outro, tá? O i começa de 0 até o penúltimo, tá? Que vai ser o lado esquerdo do vetor. E mais. E aí o meu for interno, que é o do j, ele vai na posição i mais 1, que é o imediatamente à direita, até o último elemento do vetor, que é 10. Beleza? Tudo bem. Então eu tenho aqui a minha estrutura, né, as minhas repetições aí criadas para eu poder comparar todos os pares entre si. Só que aí o que eu vou fazer ali dentro, né? Ali dentro eu vou calcular a distância entre sec de I com o sec de J. Tá? Então isso daqui é exatamente essa fórmula aqui, ó. Então a distância entre o ponto P e o ponto Q, então na verdade aqui dentro eu estou calculando a distância entre um determinado ponto da posição I e um outro ponto da posição J. Tá? Dentro desse negócio aqui eu vou aí entrar e vou usar os campos x e y de cada um deles. Beleza? Bom, aqui, pessoal, eu poderia utilizar uma função, tá, para poder implementar isso fora, tá? Mas como vocês ainda não viram funções, a gente vai fazer na mão aqui mesmo, tá? Vai fazer aqui dentro mesmo, nessa linha, tá? Então eu vou calcular aqui a minha distância, ó. Minha distância, que vai ser um float, né? Um float dist. Então a distância entre os pontos I e J vai ser o quê? Vai ser uma raiz, essa aqui é RT,
tá? Que é a raiz que está aqui. E lá dentro eu vou ter uma potência mais uma outra potência. Então é o pole de alguma coisa mais o pole de alguma outra coisa, tá? Então o que está entre parênteses aqui, ó, elevado ao quadrado, é esse pole na potência 2, né? Então aqui eu vou colocar alguma coisa, e aqui também vai ser alguma coisa, vírgula 2, que é o expoente, beleza? E aqui dentro, o que eu vou colocar? Eu vou colocar esse conteúdo que está aqui, ó, P.x menos Q.x. Na verdade, o P é o sec de I e o Q é o sec de J. Tá? Então, sec de I ponto x menos o sec de J ponto x. Beleza? E a mesma coisa aqui agora para o y, sec de I ponto y menos sec de j ponto y. Tudo bem? Ah, mas professor, eu estou calculando a distância, beleza, mas e eu quero a menor distância. Calma, vamos lá, vamos por partes, tá? Primeiro aqui, pessoal, eu vou mandar imprimir essa distância para a gente imprimir então todas as distâncias entre todos os pontos. Aí a gente vai ver aí o funcionamento. Então eu só vou mandar imprimir aqui, ó, dist de %d igual a 1% f barra n. Então, o %d é o I e o J, e o meu %f é a minha própria distância. Beleza? Vamos ver aí rodando, ó. Aí eu vou colocar de novo os pontos, né? 1, 2, 2 e 3, 3 e 4, 4 e 5, 5 e 5, 7 e 8, 5 e 1, 1 e 4, 9 e 2 e menos 4, por exemplo. Então tá aqui, pessoal. Essa aqui é as minhas distâncias entre todos os pontos, ó. Entre 0 e 1, essa é a distância, 0 e 2, 0 e 3, 0 e 4. Aqui, na verdade, não é o ponto, não é as coordenadas, tá? Então eu até coloquei errado aqui. Eu estou colocando aqui os pontos, tá? Mas não é. Na verdade, isso daqui é a... Eu tinha que colocar aqui o sec de... na verdade aqui se eu quisesse colocar entre o x e o y, né, eu teria que colocar o sec de x, o sec i de y, e o sec j de x e o sec j de y, tá? Mas, bom, não precisa, né? Acho que já deu para vocês entenderem o que a gente tem aqui, né? O que eu vou calcular agora aqui, né? O que eu preciso? Eu preciso encontrar qual que é a menor distância. A menor distância de todos esses valores seria essa aqui, ó, 0, tá? Que é os pontos que estão nas posições 2 e 8 do meu vetor. As posições 2 e 8, 2 e 8 vai ser esse cara, não, 2 seria esse cara com esse cara aqui, ó, a coordenada 3, 4 e a coordenada 3, 4, exatamente da distância 0, né? Que são dois pontos que ocupam o mesmo lugar lá no plano cartesiano. Por que esses dois, né? Porque aqui eu estou no índice 2, que na verdade é o terceiro ponto, tá?
terceiro ponto, que é esse cara, e o 4, na verdade o índice 8, que é o nono ponto, né? O nono ponto é esse cara também, tá? Então é o 3, 9. Terceiro ponto com o nono ponto, beleza? Então, aí, o que eu tenho que retornar então? Tem que retornar esses dois pontos, tá? Tem que retornar o ponto o 3 e o 9, beleza? Então, pessoal, a partir desse momento, tentem pensar um pouquinho, mais uma vez, como fazer isso agora, dado essa versão do programa, tá? Vamos dar mais um tempinho aí para vocês fazerem. Bom, então, pessoal, o que eu preciso alterar nesse programa? Eu preciso, para cada distância que eu calculei, para cada par desse que está aqui, eu preciso verificar se aquela distância que eu acabei de calcular, ela é menor do que todas as outras que eu já tenha calculado anteriormente. Mas eu não preciso armazenar todas essas distâncias anteriores. Eu posso armazenar apenas a menor até aquele momento, né? Então, para isso, pessoal, eu posso criar uma outra variável aqui, que eu vou chamar de menor, que seria menor distância, tá? Essa distância eu vou colocar aqui como um valor muito alto, por exemplo, 99, tá? E aí, eu vou vir aqui agora, né, ao invés de eu mandar imprimir, eu vou verificar se essa distância é menor do que menor, eu armazeno em menor, né, a essa distância, tá? Quer dizer, se isso ainda acontecer, eu vou armazenar também em menor x, não, em menor 1, né, o ponto i, e em menor 2 o ponto j, tá? Para eu saber qual que é a posição desses dois pontos que estão aí, menor 1 e menor 2. Beleza? Então aí, quando fizer tudo isso, né, as variáveis menor, menor 1 e menor 2 vão armazenar, respectivamente, a distância e as posições desses dois pontos que estão próximos entre si, os mais próximos. Aí eu só imprimir aqui na tela, né, esses caras. Então aqui menores pontos, na verdade pontos mais próximos são porcento d, vírgula, porcento d, que estão nas coordenadas porcento f, vírgula, porcento f, colocar duas casas decimais, né, aqui, e a distância entre eles é porcento f, ponto 2f, barra n, tá? Então, o IJ é o menor 1, menor 2, que é o que eu vou armazenar, vou imprimir aqui, né? Coordenadas, daqui está faltando mais as coordenadas do segundo ponto, né? Então aqui falta colocar isso daqui, né? Tá? E aí aqui eu vou colocar então a coordenada do ponto, do primeiro ponto, então é sec de menor 1, ponto x, sec menor 2, ponto y,
Aí o segundo ponto é sec, opa, aqui é 1, né? Aqui é sec de menor 2, ponto x, sec de menor 2, ponto y, e, por fim, a distância que é menor, né? Tudo bem? Então, tá tudo aí, ó. Mais detalhado impossível, né? Vamos ver esse negócio funcionando agora. Compilou. Vamos imprimir de novo. Imprimir os pontos aqui, ó. 1, 2, 2 e 3, 3 e 5, 2 e 3 de novo, menos 1 e menos 5, menos 1 e 9, 9 e 9, 3 e 4, e 4 e 6, e 2 e 2. Bom, então aqui olha só, os pontos mais próximos são 1 em 3, que seria o 1, né, quer dizer, o índice 1 seria o segundo ponto, que é esse cara que está aqui, ó, com a coordenada 2 e 3, que é essa que está aqui. E o outro ponto no índice 3, que é o quarto ponto, que é esse cara que está na coordenada 2 e 3 também, que é essa parte. Então, quer dizer, esses dois pontos eles estão na mesma posição e a distância entre eles é 0. Beleza? Então tá aí, finalizado o programa. Vamos continuar? Agora, exercício para vocês, tá? Então, dada essa estrutura ponto que a gente acabou de fazer, e agora um conjunto de 20 pontos, eu quero que vocês façam um programa que vai imprimir a quantidade desses 20 pontos que esteja no primeiro quadrante, no segundo quadrante, no terceiro quadrante e no quarto quadrante, tá? Então, só relembrando, né, o quadrante seria isso daqui. Então, isso aqui é o plano cartesiano. Esse negócio aqui é o primeiro quadrante. Esse aqui é o segundo quadrante, terceiro e o quarto quadrante. Tá? Então, se você vai ter 20 pontos, eles vão estar aqui armazenados, né, no plano. Eu quero imprimir a quantidade de pontos nesse primeiro quadrante, depois nesse segundo, depois nesse terceiro e depois nesse quarto. Tudo bem? Então eu vou deixar como exercício esse daqui para vocês fazerem, beleza? Um outro exercício para vocês, ó, declarar em C uma estrutura para representar uma fração, tá? Uma fração, pessoal, é x sobre y, tá? Então, tipo 1/2, 3 por 4. Então, forma fracionária, tá? Sem fazer a divisão. Eu quero colocar numerador e denominador. Quero os dois valores separados. Então, pensar numa estrutura, né, para definir uma fração, tá? Então, vai ter os campos numerador e denominador. E aí eu quero que, dadas duas frações fornecidas pelo usuário, calcular a soma entre elas. Então, o usuário vai digitar, por exemplo, a fração 1, 2. Eu quero somar, por exemplo, com 3, 4. Tá? Então, o usuário vai fornecer o numerador e o denominador da primeira fração, o numerador e o denominador da segunda fração, e eu quero que vocês calculem a soma entre essas duas frações dadas pelo usuário, né?
E aí, pessoal, lembrando, o soma de fração, quando vocês viram lá no colegial, ensino fundamental, né, que para calcular a soma de duas frações, você precisa calcular o MMC dos denominadores, né? E aí, pessoal, para calcular o MMC de dois denominadores, a gente vai usar essa fórmula que está aqui, que é o MMC entre dois números A e B, vai ser o A vezes B dividido pelo MDC de A e B, tá? E esse MDC que está aqui, vocês vão calcular ele por meio desse algoritmo que eu já forneci aqui para vocês, que é o algoritmo de Euclides, né? Então, pessoal, só vocês agora têm que pegar esse negócio aqui, implementar na linguagem C para calcular o MDC entre dois números, né? E aí depois usar esse valor aqui para encontrar o MMC entre eles. E aí depois, uma vez que você tem ele aqui, ó, no denominador da fração resultante, fazer aquele processo, né, dividir, depois multiplicar, né, por cada um dos valores para dar os valores aqui correspondentes ao numerador. Tudo bem? Então esse é o exercício aí que eu vou deixar também como tarefa para vocês fazerem. Tudo bem? Beleza? Um outro exercício, ó, declarar em C uma estrutura para os seguintes dados de uma pessoa: nome, endereço, CPF e salário. Tá? Sendo que salário, quer dizer, sendo que endereço, pessoal, também vai ter outras informações, como rua, número, cidade e CEP. Então, esse exercício aqui, pessoal, é um exemplo de como a gente pode fazer para definir uma estrutura dentro da outra, tá? Então, esse exercício, pessoal, eu vou fazer com vocês, tá? Porque tem coisas novas aí. Vamos fazer ele, então. Deixa eu fechar esse programa aqui. Eu vou, então, criar um programa. Vou chamar de pessoa. O que eu vou ter aqui? Esse é o ponto H. Programa principal. E o que eu vou ter, então, né? Eu vou ter uma estrutura. Vamos fazer primeiro a de endereço, tá? Então, endereço, ó, struct end de endereço, né? Aí ali dentro eu vou ter rua, que é um char de alguma coisa, né? Uma string, 100, por exemplo. Número, que é um inteiro. Cidade, que é 50, por exemplo. E o CEP, que vai ser de 10, por exemplo. Tá bom? E aí eu vou definir, então, um sinônimo para struct end, que vai ser endereço. Type def. Aí, pessoal, eu vou criar uma estrutura para a pessoa. Então, struct pessoa, P, né? O que uma pessoa tem? Tem nome de 100. Tem endereço, ó, agora o endereço, pessoal, vai ser a mesma maneira, tá? Então eu vou fazer assim, ó. Vou usar o tipo que eu acabei de criar para endereço. Então vai ser o tipo que eu vou usar aqui, né, ó, endereço, tá? E aí eu vou colocar aqui o nome do campo, né, que é a variável que é desse tipo.
tá? Então eu vou mudar isso daqui para end t, tá? Só para facilitar aqui, ó. Então end t é o nome do tipo e a variável eu vou chamar de endereço, tá? Endereço CPF e salário, float salário. Tudo bem? Então olha só o que eu fiz, né? Bom, aí eu tenho aqui o meu sinônimo, tá? Para essa estrutura, type def struct p pessoa, tá? E aí eu posso criar 5 pessoas, né? Um vetor disso que vai ter 5 pessoas cadastradas, né? Então eu vou fazer pessoa v, né? Vou fazer de v mesmo, de 5, tá? Então o que eu tenho agora? Eu tenho um vetor de 5 posições, tá? Chamado de v, e que está aqui, né? O v. E aí, o que é cada elemento desse v? Cada elemento desse v é uma pessoa. O que é uma pessoa? Pessoa é um struct p. Um struct p tem esses campos. Então vamos abrir esse negócio aqui, ó. Isso aqui vai ter os campos nome, vou ter o endereço, vou ter CPF e vou ter o salário. Tá? Agora, o campo endereço é um tipo endT. O que é o endT? É um sinônimo para struct end. E o que é um struct end? É uma estrutura que tem esses campos aqui. Então, dentro de endereço, eu vou ter rua, número, cidade e CEP. Beleza? Então, dentro de endereço, né? Dentro de endereço, eu tenho esses campos que estão já numa outra estrutura, tá? Beleza? Então é isso. Daí para cada posição dessa daqui eu vou ter um outro negócio desse aí, né? 5 unidades. Então, pessoal, eu vou deixar aí também como exercício cadastrar 5 pessoas usando essa estrutura. Então eu já criei as 5 pessoas aqui embaixo, o V de 5. Eu quero que vocês tentem pensar como eu faço para cadastrar 5 pessoas. Eu quero armazenar para cada pessoa dessa todas essas informações: nome, rua, número, cidade, CEP, CPF, salário. Então, cadastra e depois manda imprimir, tá? Manda imprimir na tela aí todo mundo. Beleza? Bom, cadastrar 5 pessoas, que é isso, né? Aí, pessoal, esse último ponto aqui é o nosso desafio, tá? Então, isso aqui é o desafio, que é o seguinte: quero que o usuário ele forneça o CPF, algum CPF, e aí o sistema, né, o programa, ele vai buscar nesse vetor V a pessoa com aquele CPF e vai imprimir todo o restante dos dados dela.
Então, uma vez que você cadastrou aqui todas as 5 pessoas, você vai falar assim, digite o CPF. Então, o usuário vai lá e digita um novo CPF. Aí, dado esse CPF, você vai buscar nesse vetor, vai varrer esse vetor, e para cada índice, para cada posição desse vetor, você vai verificar se esse CPF que você leu é igual ao CPF que está cadastrado lá dentro de cada pessoa. Se for igual, quer dizer, quando eu falo igual, né, você vai usar o strcmp, né, para comparar duas strings, tá? Então, se for igual, supondo que esse CPF aqui seja igual a esse primeiro, então você vai lá e vai imprimir todos esses dados aqui na tela. Se não for igual, você passa para o próximo. Se for igual, aí imprime de novo. Se não, aí vai fazendo isso até o final. Beleza? Mais um outro exercício, ó, declarar em si uma estrutura para representar um triângulo também no plano cartesiano. Então você vai trabalhar com aquela mesma estrutura de ponto, tá? Com duas dimensões. Agora, nesse plano cartesiano, você vai ter 3 pontos. Por exemplo, aqui, aqui e aqui. Tá? E aí você vai formar um triângulo. Formado esse triângulo, você vai ter essa distância D1, essa distância D2 e essa distância D3. E aí você vai assumir que isso é um triângulo, né? E eu quero que você informe se esse triângulo é isósceles, escaleno ou equilátero. Tá bom? Bom, esse exercício aí parece difícil, mas não é. Ele é mais fácil, né? Por quê? Porque você vai trabalhar com coisas que a gente acabou de ver, que é a distância euclidiana. Tá? Então, é a mesma coisa que vocês fizeram lá no aquele outro exercício, de calcular a menor distância entre vários pontos, aqui você vai fazer para determinar que tipo de triângulo você formou dados aqueles 3 pontos no plano cartesiano. Tudo bem? Mais um exercício. E o último exercício para finalizar a aula, pessoal, é esse daqui. Considerar um conjunto de 50 pessoas. Cada pessoa tem nome, endereço, profissão, data de nascimento. Cada endereço tem rua, número, cidade e CEP. Cada data tem dia, mês e ano. Cada profissão tem cargo, empresa e data de admissão. Data, lembrando, data aqui. Tá? E cada empresa que está aqui tem nome e endereço. E endereço também, lembrando que tem isso daqui. Beleza? Então, imagina, você vai ter que trabalhar com várias estruturas, uma dentro da outra aí, tá? Então, ó, a pessoa tem nome, endereço, profissão e data de nascimento, sendo que endereço, o tipo para endereço vai ser um tipo que você vai criar com isso daqui, profissão com isso daqui e data de nascimento com isso daqui. Sendo que para cada uma dessas outras você pode trabalhar com tipos primitivos ou novos tipos dependendo da necessidade. Beleza? Então também esse aqui é o desafio 2, tá? Desafio 2
para vocês tentarem fazer aí. Pode fazer, pessoal, não precisa fazer para 50 pessoas, pode fazer para uma pessoa só, tá? E só mostrar aí como que você vai definir essa estrutura aí no teu programa. Tudo bem? Então é isso, pessoal, essa foi a aula e espero que vocês possam fazer aí esses exercícios que eu deixei, tentem fazer, tá? E a gente vai então na nossa live tirar dúvidas de vocês. E se vocês tiverem dúvidas aqui, podem comentar também no vídeo, que eu vou tentar responder por aqui também. E é isso aí, valeu e até a próxima.